Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à live desta semana. Temos uma convidada especial, a Renata. Vamos ver se ela já está online para chamar ela para a live. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma convidada especial. Bom, como vocês sabem, desde a semana passada venho fazendo lives para mostrar para vocês histórias de brasileiros que moram na Austrália. Então, eu andei lendo assim vários relatos e comentários nos grupos do Facebook. E aí eu decidi fazer essa série de lives entrevistando brasileiros na Austrália. Vamos lá, gente, me falem onde vocês estão. Seja bem-vinda, Mariana, Eduardo. Sei que tem gente aí de todo lugar do mundo. Já já vou convidar a Renata para entrar. Me atrasei um pouquinho, gente, porque correria total nessa manhã. Falei que ia gravar meu dia, já nem tô mais gravando. Não perco as esperanças comigo, tá? Um dia eu consigo gravar meu dia desde o início. Oi, Alice, Sidney, Brito, interior de São Paulo. Tudo bem? Vou convidar então a Renata pra gente começar essa live. Suli tá em São Paulo, mãe da Renata. Oi, Pri, Sidney, Gi, Santo André. Em breve em Brisbane com meu filho e marido. Que legal. A Rihanna. Oi, Rihanna, seja bem-vinda. Brasil. Ai, gente, muitos comentários. Tá, vamos lá. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a live, do lado aqui do campo de comentário tem o ponto de interrogação, tá? Aí vocês colocam a pergunta ali e eu faço a pergunta para a convidada e a gente esclarece, tá? Qualquer dúvida de vocês. Porque aqui no chat eu me perco, tá? É muita mensagem, eu tô aqui sozinha e pode ser que a sua pergunta se perca no meio do caminho, tá bom? Vamos convidar então a Renata, já vi que ela está online. Estão animados? Estou animada. Que é isso, gente? Rê, não estou conseguindo te convidar. Está dizendo assim: Renata precisa da última versão do Instagram para entrar na live. Não tô conseguindo. Vê se você consegue me enviar um request. Vê se você consegue me enviar para participar da live. Ali do lado do comentário tem um ícone de câmera para você solicitar para entrar na live. Porque eu não tô conseguindo te chamar. Tem que atualizar o aplicativo, tá? Enquanto a Rê vai atualizando o aplicativo, Rê, me manda uma mensagem quando você atualizar. Vamos conversar. Deixa eu ver. Ai, gente, que loucura. Que loucura. Tá. Olha só. Consegui te chamar. Voltei. Oi! Tecnologia, né? Bom dia, tudo Bom bem? dia! Tudo bem? Nem sabia que era possível isso de Pois ter é, que atualizar o claramente devia estar aplicativo. muito desatualizada. Ai, tô vendo que Estamos no você tá de tema. blusinha aí em As Sydney. Está em beija-flores, Sydney. você viu? Que lindas. Essa aqui eu Sim, estou aqui de tá manga 25 comprida. graus. Tá friozão aí? Aqui, aqui deve estar uns Gente, tá 17 vendo? graus ou Para menos. quem tá se planejando, saibam disso. Quem Hum, quer ver a diferença nas temperaturas. é.
Ai, seja bem-vindo Obrigada a então à você. live. Obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que sua história vai inspirar muitas pessoas. Eu decidi fazer nessa série de lives exatamente porque tem muita gente chegando, né? Muita gente chegou desde a abertura das fronteiras e a gente vê dificuldades, né? Muitos problemas dessas pessoas que acabaram de chegar. E eu acho que é importante a gente contar a história de brasileiros que estão na Austrália e mostrar, né, que realmente existem desafios, que existem altos e baixos, né? Então, eu acredito que sua história vai inspirar muita gente que está ouvindo Tomara! aqui. Puxa, muito obrigada pelo convite. Feliz em compartilhar minha Com trajetória. certeza. Vamos nessa. Com certeza. Então, Rê, vamos começar com a sua apresentação. Quantos anos você tem? Onde Tá, você eu tenho mora? 34 anos, estou em Sydney desde que eu cheguei, há 11 anos. Então, eu moro em Bondi praticamente todo esse tempo. Eu vim para Bondi já no primeiro ano de Austrália, mudei para cá e estou no mesmo apartamento, que é inédito, assim, há 10 anos. Então, sou super local de Bondi já. E vim diretão, assim, já sempre quis vir para Sydney, mas acho que isso faz parte da conversa que a gente vai ter mais para frente, né? Uhum. Rê, quando você pensou em vir para a Austrália lá atrás, qual era o seu objetivo? Qual era o seu nível Tá. de inglês quando você Então, veio? o meu nível era pre-intermediate nas escolas de inglês. Eu tinha feito uns 2 anos de cultura inglesa no Brasil. É uma escola que tem em São Paulo, não sei se tem em outros estados, mas é uma escola de inglês. Fazia, tipo assim, 2 vezes por semana, não levava muito a sério. Fiz por uns 2 anos, e fazia inglês da escola. Então, era um inglês básico, eu conseguia me comunicar, assim, perguntas básicas e o sotaque daqui é muito difícil, então mesmo quem acha que fala super bem no Brasil chega aqui e fala, meu Deus, é muito mais difícil, eu não falo nada, e aí é uma realidade, assim, é mais difícil um pouco de entender eles. Então eu sentia que, assim, foi bom ter estudado inglês, mas tudo que eu considero que, assim, 99% do que eu aprendi foi aqui, que é muito mais rápido aprender aqui que no Brasil, né? E eu vim para estudar inglês, então eu saí de São Paulo com um visto de 7 meses e 6 meses de escola de inglês paga. Eu levei muito a sério essa escola. Eu acho real, assim, que eu era uma das que mais levava a sério o curso, porque é comum, né? As pessoas vêm e tá fazendo inglês, e aí sai, faz festa e não leva tão a sério, começa a trabalhar e trabalha muito, né? Porque aqui na Austrália é fácil, você ganha por hora, então a pessoa começa a fazer muito dinheiro, começa a trabalhar muito, dorme pouco, leva a escola não tão a sério. E eu fiz meio que o contrário, eu foquei no inglês, assim, de cara. E então, assim, eu estava sempre lendo algum livro e eu acho que para quem está começando uma boa dica é ler livros que você já leu ou sobre filmes que, por exemplo, a história de um filme, só que num livro que você já assistiu, que daí você sabe que é a história e você vai pegando vocabulário. Então eu lia muito, e uma coisa que eu acho que mudou muito para mim com relação a outros estudantes da sala é que eu fazia muita redação. Redação, assim, que não fazia parte da escola de inglês. Então, eu conversei com o professor sobre fazer uma redação ou duas por semana, entregar para ele sobre um tema qualquer e ele corrigir, porque quando você pega a correção do texto que você escreveu, você acaba aprendendo muito. Então, eu levei super a sério esses primeiros meses. Assim, tem várias pessoas que falam, 6 meses não dá para aprender. Dá. Se você levar a sério, dá. Mas também não é aquele inglês super fluente, assim, é tipo um inglês bom, eu já, sabe, estava trabalhando na área, foi suficiente com esse inglês, mas o inglês é uma jornada, assim, ao longo de muitos anos, né? Com certeza você tem que se empenhar, porque é algo que ninguém vai fazer para você, né? E o inglês é a principal parte, então, da vida aqui na Austrália. Sem um inglês bom, é muito difícil você crescer profissionalmente, que eu imagino que é o que muitas pessoas querem. Então, eu vim para estudar inglês, a ideia não era ficar, mas eu também saí meio que eu queria tanto vir para cá e não tinha canais como o seu, maravilhosos, educando as pessoas sobre como se planejar, quais as opções, eu não tinha, tipo assim, eu vim para cá não tinha smartphone, eu andava com celular com um mapa de papel e celular de botão, então eu não tinha tanto acesso à informação, então eu vim total despreparada. O que, por um lado, funcionou, eu acho que eu dei muita sorte no meu percurso, na minha jornada, de tendo oportunidades e abraçando essas oportunidades, mas eu meio que vim, assim, sem planos. Eu vim para estudar, mas também logo que eu cheguei, eu falei, é aqui que eu quero ficar.
E o que fez você sair do Brasil e vir para a Austrália? Claro que você queria aprender inglês, mas você acabou de se formar, né, em arquitetura, e aí você pensou, eu preciso do inglês para ter um plano de carreira, para crescer, atingir. Qual era realmente o seu Tá. objetivo com o Eu acho que inglês? inglês era quase que um segundo motivo, assim, né? Porque eu queria muito experienciar viver sozinha em algum lugar, sair sozinha. E descobrir alguma coisa, sabe? Eu sempre fui muito independente, assim, de fazer as coisas, de querer fazer sozinha. E quando apareceu a oportunidade de ir para um lugar que eu pudesse morar na praia, que falasse inglês, que tivesse uma qualidade de vida, um, e que eu pudesse trabalhar, que, né, foi o motivo de eu ter vindo para cá e não outros países, é, eu pensei, pô, então vamos juntar os dois, né? Mas começou tudo com... Se eu quisesse muito aprender inglês, teria estudado muito inglês no Brasil, né? A grande verdade é essa. Eu queria muita experiência de morar fora e chegou num ponto também que eu percebi que, Uhum. assim, ou você fala inglês ou você não cresce, né? Então, juntou os dois. Então, eu vim muito pela experiência. Eu, na verdade, queria ter saído durante a faculdade, e minha mãe que está aqui na live vai saber que eles me convenceram, meus pais me convenceram a esperar acabar a faculdade e depois vir. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu tive a oportunidade de ficar sem ter um vínculo no Brasil. Então, eu quase vim durante a Uhum. faculdade, um ano, assim, mas no fim acabei esperando e vim depois, e foi ótimo. Uhum. E você disse que desde o início, quando você chegou, você percebeu, eu quero ficar aqui. O que que te encantou? O que que te fez realmente pensar, eu posso ficar Eu não aqui, eu sabia muito bem quero? que eu podia, tá? Tem esse ponto, justamente pela falta de informação. Eu só senti assim, meu Deus, a liberdade, eu poder andar, fazer as coisas sozinha e não ter medo, é algo que, putz, não tem preço, assim, para mim, de verdade. Logo um dos meus primeiros trabalhos aqui, eu trabalhava como fotógrafa numa festa de backpacker, assim, de pessoas que tinham recém-chegado. Então a festa rolava, tipo, de dia de semana e tal. E eu saía, assim, 3 da manhã com equipamento de, sei lá, 2, 3 mil dólares na bolsa, andando sozinha na estação central da cidade. Algo que, imagina, em São Paulo, isso jamais seria, sabe, não funciona assim. Então, para mim, o principal foi a liberdade e a qualidade de vida mesmo. Poder morar na praia e ter uma rotina que você acorda, vai pra praia, vai pro trabalho e sai do trabalho e tem a opção de ir pra praia ou fim de semana. Eu gosto muito de praia, né? Como dá pra ver. Então, a possibilidade de morar e ter essa qualidade de vida Uhum. foi o que mais me fez ficar. Agora, saber que eu podia ficar veio acontecendo aos tempos, aos poucos. A primeira vez que eu conheci alguém que tinha sido sponsorado, pra mim foi assim: oi, você é brasileiro e você foi sponsorado aqui, sabe? Porque eu não tinha Facebook, não tinha Como é que nada é para saber, para falar com isso? as pessoas. Então, foi aí Uhum. que virou uma chavinha em mim. Eu pensei, pô, então tem essa possibilidade. E aí que começou a desandar. Isso aconteceu meio que rápido, assim, nos 3 primeiros meses, sabe? Uhum. E Rê, no que você trabalhou nesse início da vida da Austrália? Porque você estava Uhum. focada em estudar inglês, você disse que trabalhava como fotógrafa, mas o que mais que você fazia? Você veio com planejamento Tá, eu vim com financeiro? dinheiro do Brasil, mas eu não tive um planejamento do tipo assim, eu tenho tanto para gastar por semana, esse é o meu budget. Eu vim, sabe? Eu não sabia muito, assim. Então eu tive que arranjar emprego logo que eu cheguei, com certeza. E, e o primeiro que eu peguei foi esse de fotógrafa, que foi um cara que eu conheci, que me recomendou e tal, mas eu fiquei pouco, eu trabalhei uns 2 meses só, porque era muito puxado, justamente. Eu senti que estava comprometendo o meu inglês, o meu curso de inglês, porque eu trabalhava, saía tarde. Então eu saí de lá e comecei a procurar o que as pessoas meio que procuram quando chegam. Então, para ser garçonete, para ser cleaner ou para ser nanny. E uma coisa que eu sempre conto quando eu conto a minha história é que logo que eu estava organizando a minha viagem para vir para cá, que eu peguei uma. Como é que chama? Não é uma agente de imigração, essas empresas de intercâmbio, sabe? É, e aí Intercâmbio? ela me falou assim, a moça que fez Uhum. o meu visto e organizou o meu curso e tal, eu perguntei para ela, eu estava para me formar em arquitetura, eu perguntei para ela, e aí, você acha que eu consigo trabalhar como arquiteta lá? Ela falou, ih, nem tenta. Tipo assim, você vai ser cleaner, ou você vai ser nanny, ou você vai trabalhar no restaurante, mas nem tenta, porque assim, não dá. E eu tomei isso como verdade, né? Eu falei, então tá, tipo, e eu nem achei ruim que ela me falou isso. Eu pensei, então tá, me Claro. poupou, né? Um estresse ali, já vou baixar as expectativas. E aí, quando eu cheguei e comecei a procurar emprego nessas áreas,
eu não consegui nada. Eram outros tempos, né? Hoje tem muito mais emprego, assim. Quando eu cheguei não tinha tanto. Ou eu era ruim mesmo, essa é a verdade. Eu nunca fui waitress, eu não sabia, sabe? Eu não sabia, gente. Não conseguia Até segurar os hoje. 3 pratos, levar os Então, cafés. assim, eu fiz vários trials e não consegui nada. Eu comecei a ficar me abalou muito a autoestima, porque eu pensei, pô, sabe, fiz arquitetura, Uhum. estudei um monte. Junto com a faculdade de arquitetura, eu fiz um curso técnico de graphic designer por 3 anos. Então, assim, eu pensei, pô, eu estudei um monte para chegar aqui e não consegui trabalhar de nada, né? Nem com empregos que você não É, precisa, com de básico. faculdade e tal. E aí, Uhum. um dia eu pensei assim, cara, mas por que eu tô tentando trabalhar com algo que eu não sei, se eu posso tentar alguma coisa na minha área, né? Vamos ver o que eu consigo aqui. E aí, eu fiz algo que hoje eu dou risada, não sei se você conhece. Bom, você conhece, Pri, o site Gumtree. É um site que eu acho que depois que entrou o Facebook Uhum. Market meio que morreu. Eu não sei que fim tem o Gumtree hoje, mas para quem não sabe, era um site, uma plataforma de anúncios. Então você anunciava coisas que você estava vendendo, anunciava quarto que você tem para alugar. Você anuncia, por exemplo, pessoas que trabalham em obra e precisa contratar alguém para trabalhar na obra, você anuncia ali. Então, meio que rolavam uns anúncios, assim, né? Como se fosse um Facebook Market. E aí eu pensei, bom, se as pessoas estão procurando Uhum. emprego em obra ali, e se eu colocar o meu portfólio, é louca, né? E se eu colocar meu portfólio no Gumtree e ver o que dá? E aí eu juntei o portfólio, eu Uhum. tirei meu sobrenome, tipo, meio que deixei assim, bem, sabe, pra ninguém me achar, porque se bota público ali, né? Pensei, sei lá, o que vai aparecer aqui? Aí eu Uhum. soltei meu portfólio lá e com os desenhos, com técnicos de arquitetura, coloquei uns 3Ds, coloquei meio que aquilo que eu sabia, assim, que eu já tinha no portfólio. E aí, no dia seguinte, um builder slash developer, um cara que faz projetos grandes aqui, me contatou, precisava de alguém para ajudar ele nos desenhos. Eu, beleza, vou. Ele falou, vem aqui pro meu escritório, e era super longe, tipo assim, 1 hora de trem. Eu avisei todo mundo, passei o endereço de onde eu tava indo, falei, se eu não voltar, é lá que eu tô, tipo, vai me achar. Porque você não Com sabe, medo. né? De Aquele brasileira, total, desconfiômetro, né, de imagina. E brasileira. aí, no fim, voltei, É. gente, foi ótimo. Trabalhei com esse cara por quase 10 anos, freelando para ele. Então, foi um primeiro contato que eu fiz que foi muito bom. Aprendi demais com ele. Isso, sim, terceiro mês de Austrália. Então, meu inglês era ruim, tá? Tipo, para mercado de trabalho, assim. E ele era muito paciente comigo, então foi maravilhoso, aprendi pra caramba. E aí, quando eu vi que tinha espaço para conseguir emprego, assim, tipo, freelando, eu comecei a tentar outros, né? Tipo, mudei um pouco o portfólio, comecei a escrever um pouco mais detalhado, comecei a colocar mais informação em inglês e tal. E aí passou umas 2 semanas e um arquiteto me escreveu que, por coincidência, ele veio de Londres, e em Londres eles usavam Gumtree para mão de obra, tipo, não só tipo labor e tal, mas para mão de obra especializada. Ele tinha recém-chegado de Londres e usou o Gumtree aqui e me achou. Então, assim, porque total não é a maneira de conseguir emprego de arquitetura. Então, deu muita sorte mesmo. E aí eu comecei a... Uhum. Mas você estava Tá, né? preparada Tem quando a isso, sorte com bateu na certeza. A sua sorte tá porta, por né? aí, né? Se você tem que estar pronto para pegar. E aí, no fim, foi muito bom, porque esse arquiteto foi o arquiteto que me sponsorou no fim. Então, eu comecei a trabalhar para ele part-time, que isso é outra coisa. Muita gente fica, ai, não quero trabalhar part-time, ai, não, eu quero já achar um emprego full-time. Quebra um pouco isso, assim. Eu acho que consegue experiência, vai fazendo contato na área, consegue o que for. Qualquer coisa. Para esse arquiteto que me contatou, eu já tinha falado, já estou trabalhando com developer, eu já tenho um pouco de experiência, eu já sei um pouco dos termos técnicos. Então, comecei a trabalhar pro arquiteto e aí foi rolando. Só que nisso passou uns meses, meu visto ia acabar e eu, espertona, pensei, vou viajar à Ásia e aí vou oferecer para freelar do Brasil, vou ganhar em dólar no Brasil. Olha que genial a ideia, né? Tipo assim, ganhar em dólar, trabalhar. Tava trabalhando meio que de casa, raramente via ele, posso fazer algumas reuniões. E aí, quando eu fiz para ele essa proposta, ele falou: mas e se eu te dar um sponsor? Você não fica aqui? Daí eu, mas você pode dar um sponsor sendo uma pessoa? Ele era um arquiteto sozinho, a empresa era ele. Então, vários mitos aí que eu fui quebrando, sabe? Por Uhum. falta de informação mesmo, de não, sabe, não pesquisar. E aí, Uhum. e aí ele me Uhum. sponsorou, e daí foi. Daí eu trabalhei 5 anos full time para ele, peguei a residência permanente, peguei a cidadania e tô aqui hoje. Então, a coisa foi indo, assim. O primeiro emprego já embaralhou em todos os outros e já foi direto. Uhum. E a tua sorte foi que esse É, arquiteto sabia a possibilidade de te dar o sponsor, porque ele poderia muito te falar assim, Renata, então tá bom, segue o exatamente. seu plano. E aí você Não nem ia, não ia. correr atrás, né? Você não ia ver quais eram as possibilidades, porque na tua Exato. cabeça
o plano correto era esse, né? Eu vim E estudar por isso que é inglês, tão consegui, agora eu vou importante voltar. saber suas possibilidades. Pri, o trabalho que você faz é maravilhoso, porque você empodera as pessoas que vêm de verdade a ter possibilidade. É o que você falou, foi sorte minha que ele sabia. Senão, imagina, eu estaria no Brasil agora, minha vida seria completamente diferente. Então, saibam das possibilidades e vão atrás, porque tem muito, gente, tem muito espaço aqui na Austrália. Uhum. Tá, e deixa eu ver quais as outras perguntas que eu tenho aqui para você. Bom, você já pulou direto, né, para consegui o sponsor, virei cidadã. Mas durante esse meio do caminho, né, a sua história em relação ao visto se resolveu bem no início da vida da Austrália, mas não quer dizer que não tiveram desafios, né? Quais você considera que foram os maiores desafios durante Tá, é essa uma ótima jornada? pergunta. Eu acho que o maior desafio para mim foi a autossabotagem. Eu tinha uma autoestima muito baixa por o inglês não ser minha primeira língua. E, na verdade, assim, até hoje eu sinto isso, mesmo 11 anos depois, eu ainda fico um pouco, e assim, eu falo bem inglês, né? Já, tipo, eu tive uma super exposição, trabalhei em escritórios legais e, enfim, ainda assim eu sinto que falta um pouco, sabe, para eu me igualar aos australianos. E é um negócio que é meu, eu tenho certeza, assim, não é ninguém me botando para baixo, não é ninguém fazendo eu me sentir inferior, sou eu mesma. É aquele negócio de síndrome de impostora multiplicado porque você ainda não fala a língua. Então, muito eu sinto que eu poderia ter lidado com isso do começo, mas demorou muito para eu ter confiança. Então, eu trabalhava com as pessoas, com australianos, e qualquer pessoa que eu conhecesse que falasse inglês, eu automaticamente, assim, nativo, eu automaticamente achava que essa pessoa era mais competente que eu. Então, eu me colocava numa posição muito inferior de todo mundo. Eu sempre achava que eu tinha que ficar mais quieta, que não era para eu me expor, ou que eu tinha que tomar cuidado com o que eu falava. E eu vejo que, na verdade, eu Você travava. E é uma coisa que, travava. assim, tava na minha cabeça. Porque aqui tem tanto gringo, né? Tem tanta gente de tantos lugares do mundo que as pessoas entendem. Assim, eu tenho sotaque e eu vou ter sotaque para sempre. Não tenho outra opção, entendeu? Eu sempre vou ter. E é isso, essa sou eu. E eu tenho que entender isso que para sempre vai ser assim. Né? E as pessoas entendem isso aqui. Então, partiu muito de mim mesmo, não de outras pessoas, né? Que tem muita gente que tem medo de, ai, vão me julgar, vão. Gente, ninguém tá julgando você por não falar inglês, tá dentro da gente. Então, e quanto mais você fala, mais você se expressa, mais você aprende, mais você interage com outras pessoas e aprende com elas. Então, não pode ter medo. E esse foi o meu maior desafio da língua mesmo, assim. Uhum. Interessante. Tanto que você se Hum, preocupou é, desde o início, né, em estudar inglês. Acredito que essa insegurança já vem desde é, antes, né, de chegar na Austrália. Então, eu preciso aprender inglês, hum, eu preciso me comunicar, né, eu preciso entender o que as pessoas estão falando para crescer, para conquistar o que eu quero. Então, exatamente. você criou isso, né, na sua cabeça. Mas é engraçado você falar que até hoje você tem esse sentimento, né? Ah, Acredito que em sim, menor, em é. proporção menor, né, do que no início, mas fica Fica, aquele ainda dá bichinho ainda, um. né, É, por na exemplo, com tua esse Instagram cabeça. que a gente abriu, né? Que depois eu falo do que eu tô trabalhando hoje, mas que é uma página que eu falo em português, é muito mais fácil do que a que vai vir agora, que é a próxima, que vai ser para falar sobre propriedade de investimento em inglês. Eu já tô nervosa, pensando, putz, eu vou ter que abrir e falar do meu dia a dia em inglês, vou ter que, sabe, falar sobre termos técnicos, vou ter que ir uma maior besteira, né? Porque assim, eu sei o conteúdo e eu tenho acento, sotaque, então. Enfim, é algo que eu tenho que trabalhar comigo mesmo, é uma eterna jornada. Uhum. Ô, Rei, quando que aconteceu essa transição de carreira de arquiteta e primeiro abrindo, né, a Taoca e depois O Acebai. também sendo empresária, né? Porque você abriu também o É, é. Investment É, mais Advisor, ou né? menos, mas É eu vou isso, explicar. né? Então, quando que aconteceu Tá. essa transição Então, de eu já carreira? estava um pouco frustrada, assim, com a arquitetura. O pior é que eu, assim, eu gosto muito de arquitetura, eu tenho o maior orgulho de ver meus projetos prontos. Eu acho que eu era muito boa no que eu fazia, assim, em termos de design, gerenciar projeto. Então, não foi algo que eu estava me sentindo que eu não era capaz. O ponto foi que eu estava frustrada. E eu acho que é um negócio talvez um pouco brasileiro, que a gente sempre dá muito da gente no trabalho, né? Algo que os australianos não são tanto, assim. Tipo, dá 5 da tarde, cai a caneta da mão e eles vão pra praia surfar. E a gente
que sai, principalmente, sei lá, falando de São Paulo, que tem muita concorrência, né, nos escritórios para trabalhar. Se você não dá o seu melhor, vem alguém e pega a tua vaga, né? Essa é a grande verdade. E aí eu vim para cá com essa mentalidade. Então eu sempre trabalhei muito, né? E isso começou a comer um pouco a minha vida pessoal, a minha saúde. Eu estava no escritório que eu estava trabalhando demais, eu ficava muito tempo sentada e aí, sabe, virava uma bola de neve porque eu chegava em casa cansada, eu dormia super tarde, não conseguia acordar para me exercitar e aí começou assim, minha mental health, sabe, não comecei, não estava bem. Eu comecei a pensar, putz, se para arquitetura long term, né, ao longo da vida não vai ser uma boa, então eu já estava um pouco frustrada. E aí eu tive meio que eu não sei exatamente o que seria o termo técnico, tá? Mas como se fosse uma crise de ansiedade, assim, que num dia de muito estresse com a obra e clientes, e quanto mais você vai crescendo também na carreira, eu tinha exposição. Eu era meio que o ponto de contato entre o cliente, o meu diretor, ou a subprefeitura, todos os engenheiros, eu era ali o meio. Então, começou a subir aquilo e me consumir, que eu sou uma pessoa ansiosa já por conta, entendeu? Quando você coloca muita load na minha cabeça, eu fico ainda mais. E eu tive essa crise de ansiedade que eu parei de engolir. Literalmente, eu não conseguia, tipo, eu comia e não descia comida, sabe? Tipo assim, o cérebro não ligava com a garganta. E aí eu fiquei muito preocupada, comecei a pesquisar, sabe? Vou morrer, assim, tipo, aquela coisa, você abre o Google e aí você, ou você tá grávida ou você tá morrendo, né? E aí... E aí Ai, eu que pensei, horror. bom, vou no médico, o médico mandou uns exames, fez uns exames neurológicos para ver se tinha alguma coisa de fato. Ele falou, você tá muito estressada? E eu tô. E ele falou, é isso, é estresse. Vai descansar, tira um tempo off. E aí eu fui viajar com o Bruno, o meu partner, a gente alugou uma casa, assim, perto de umas vinícolas e tal, e passou um fim de semana off. E o Bruno, que também trabalha na indústria da construção, ele é engenheiro, ele falou, cara, e se a gente abrisse algum business para o futuro? Assim, a gente começa pequeno agora, vai crescendo, vê o que que dá, de repente pode ser uma saída para o futuro. E aí, enfim, a gente foi indo, decidiu que abrimos a Taoca, que é um long story short, né? Vamos contar mais rapidinho a história. É uma fábrica de tapioca aqui na Austrália. Então a gente trouxe maquinária do Brasil e da China e a gente montou uma linha de produção. E a gente hidrata e vende a tapioca hidratada, peneirada, embalada, tudo certinho. Então, esse foi o nosso primeiro business, que começou em 2019, em novembro, antes do Covid. Então, a gente, na verdade, era uma barraquinha de feira, que aqui é algo bem comum. A Pri sempre mostra, né, nos stories, que de fim de semana tem essas feiras que as famílias adoram ir. Não é só feira de comida. Tem música, tem, sei lá, bugigangas, roupa, tem várias coisas. E aí a gente tinha uma barraquinha nessa feira para tentar trazer, ensinar as pessoas o que é tapioca, que aqui ninguém sabe, né? E aí a gente começou assim, mas veio o Covid, todos os markets fecharam, e aí a gente ficou só com a fábrica. Então, mas a Taoca sempre foi um side business. A ideia o business começou para ser um side business. Nunca a ideia foi colocar toda a nossa energia nisso. E aí continuei com a arquitetura. Uhum. Deixa eu só te interromper. É nesse momento que você percebeu que estava estressada, ansiosa, né? E antes de conversar com o Bruno, vocês viajarem, né? E decidirem que iam abrir a Taoca, passou pela sua cabeça o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vim para a Austrália? Estou vivendo essa vida. Será que eu Não, estou esse no lugar pensamento nunca certo? existiu. Desde que eu saí do Brasil, eu nunca me questionei o que eu tô fazendo aqui. Tipo assim, tem altos e baixos, né? Eu tô contando aqui 11 anos em, sei lá, 40 minutos. Então, muitos altos e baixos, várias crises de choro, muitas crises de felicidade, sabe? A gente tem de tudo aqui, né? Só quem tá aqui vivendo sabe. E aí você tem que estar disposto a estar aberto a isso, porque não é só um mar de rosas. A gente vem aqui, conta a história, feliz e tal, deu certo, tô aqui hoje. Mas você tem que estar pronto para viver o que aparecer. Se tiver que mudar de estado por causa de visto, você muda, vai, mas tipo, vai com sua melhor intenção, não vai arrastado, sabe? Vai para tipo assim, é isso que eu preciso fazer? Então tá, eu vou lá e vou fazer e vou conseguir o visto e vou, sabe? Então, não passou pela minha cabeça, mas eu sempre me perguntava o que eu tô fazendo na arquitetura, que foi o motivo da... Tá certo. Bom, tá. Aí vocês abriram a Taoca, né? Como segundo plano ali em Aham. paralelo com a carreira de Aí veio vocês. a E aí veio a pandemia pandemia. e segui trabalhando como arquiteta.
E aí veio, passou um tempo, passaram-se 2 anos. Ah, e daí, verdade, na pandemia eu comecei a trabalhar de casa. E daí tudo mudou pra mim. Que daí eu pensei, bom, eu tô aqui, eu moro a uma quadra da praia, trabalhando pro escritório. Eu ia pra praia 2 vezes por dia, ou 3 às vezes, passava o almoço na praia também. Ou, tipo assim, tinha uma rotina, conseguia lavar roupa na hora do almoço e não liberava o meu fim de semana, cozinhava o meu almoço. Pensei, pô, essa ideia de trabalhar de casa é muito boa. O que eu tô fazendo trabalhando de escritório? Daí eu comecei a pensar, bom, o que eu faço se eu quiser só trabalhar de casa agora? E aí, então, juntou a frustração da arquitetura com essa fase de, tipo assim, a vida pode ser bem melhor se for flexível. Também tem, lógico, né, família no Brasil, minha irmã mora na Suíça, eu quero ter flexibilidade de viajar e a arquitetura não me permitia isso, porque eu estava gerenciando o projeto e eu estava com 7 projetos ao mesmo tempo. Nunca tem um período que você pode estar fora daqui. Então, no escritório, eu só podia tirar férias de 2 semanas por vez. E o que eu faço com 2 semanas? Eu não vou para o Brasil, eu não vou para a Suíça, eu não conheço outros países. Então, eu comecei a pensar, tá, eu quero algo que me dê a flexibilidade Uhum. e talvez tenha que ser um business meu que eu me permita falar, então tá, agora eu tô fechando a agenda por um mês e eu tô indo pro Brasil e é isso, entendeu? Não preciso pedir para ninguém, eu só decido. Então, aí a gente Sim. começou a pensar nisso. O Bruno já estava, a gente estava pensando em comprar uma casa de investimento, então a gente já estava pesquisando sobre isso. O Bruno começou a fazer um curso sobre isso, porque a gente tinha medo de ser enganado por alguém nesse processo, porque a gente não sabia muita coisa, né? E começamos a estudar sobre isso. E eu comecei a me interessar pelo curso que o Bruno estava fazendo. Então, eu assistia esse curso de investimento, pensei, pô, isso aqui é muito legal. E eu entendo já bastante coisa, porque muito de investir em propriedade é o potencial que esse terreno tem de ser desenvolvido no futuro, né? Então você compra um terrenão com uma casa, demole, constrói várias, ou subdivide, ou compra aquela casa e fica com ela por anos até ela valorizar, porque historicamente na Austrália as casas dobram de valor a cada 10 anos. Então é um investimento muito bom. Que você dá um depósito pequeno, você compra um asset, né, uma casa com um depósito pequeno, isso dobra de valor. E eu comecei a pensar, cara, e se eu de repente mudar e começar a trabalhar com isso? Eu acho que eu ia me dar muito bem, porque eu já tenho esse background, né, de arquiteto, 10 anos de experiência aqui. E se eu, de repente pode ser que eu me dê bem. E aí eu me deu uma outra crise no trabalho, eu cheia das crises no trabalho, né? Tipo, sempre trabalhando e sempre questionando o que era melhor. E aí um dia uma cliente me ligou e foi meio grossa, para não dizer outra palavra. Ela foi, assim, é uma cliente que já me subestimava muito. Tem algumas pessoas que subestimam, acontece, sabe? De, ai, você não é daqui, você não é boa o suficiente. Tipo, e eu tava lidando com clientes, assim, em casa de 3, 4 milhões de dólares. Então, são pessoas que, sei lá, eles têm uma Uhum. expectativa de que você vai ser, sei lá, empregado deles para sempre. Eles vão te ligar a qualquer hora, eles têm que estar disponível, sabe? Assim, enfim. Não vou entrar em detalhes das minhas frustrações. Mas ela me ligou e foi super grossa. E eu falei, cara, quer saber? Tchau, arquitetura, tô saindo. Já tinha um project manager que tinha me oferecido vaga antes para trabalhar como, gerenciando projeto, não sei como é que, gerenciadora de projeto, sei lá. E eu tinha negado algumas vezes, porque eu queria ver 2 dos meus projetos prontos, concluídos. E aí, quando ela me ligou, eu falei, quer saber, vou ligar para esse cara e vou falar que eu tô disponível. E eu liguei e falei, Cláudio, brasileiro, tô capaz daquele ouça isso. Tô disponível, quero sair da arquitetura, você tem uma vaga para mim? E ele deu risada e falou, você não vai acreditar que eu tô escrevendo a descrição de uma vaga para alguém me substituir. Essa vaga é sua, se você quiser, eu arranjo uma entrevista com o CEO hoje, com o CFO. E daí eu fiz uma entrevista com o CFO da empresa na mesma tarde. Ele falou, olha, para trabalhar comigo, gostei muito de você, eu só não vou te dar um sim agora, porque eu preciso falar com o CEO antes, isso numa sexta-feira. Então, segunda-feira eu entro em contato. Beleza, desliguei a entrevista, falei pro Bruno, Bruno, e se eu tava tão já assim, ready, sabe, pronta para sair da arquitetura, e se essa vaga não rolar, o que vai ser de mim? Eu preciso, tipo, não deu, deu para mim, não dá mais. E aí o Bruno falou, sabe o que a gente vai fazer? Ele é muito calmo, né? Eu sou ansiosa, e ele é a parte calma do relacionamento. Ele falou, o que você vai fazer? Você vai pedir demissão da arquitetura, você vai sair da arquitetura, você vai estudar para virar buyer's agent, vamos ajudar a galera a comprar casa de investimento, a gente vai montar nossa empresa, a gente vai se dar super bem, você vai ter a flexibilidade que você quer, você vai trabalhar de onde você quiser, e é isso, a gente tá com o futuro feito, tá na sua mão. E eu falei, e aí ele falou, e eu banco a gente financeiramente enquanto precisar, enquanto a empresa não estiver Ah, rodando, é só você pedir demissão, vamos nessa. E eu, o quê? Tá bom, mandei um e-mail para o CFO falando muito obrigado pela oportunidade, eu não estou mais interessada na vaga. E, tipo, foi assim, a minha vida mudou naquela tarde. Eu acho que se eu ver essa cliente que me ligou na rua, eu abraço ela, obrigada por mudar a minha vida.
porque é bem melhor hoje, assim. Daí hoje a gente trabalha, então, né, já falando do que eu faço hoje, com o nosso principal business, que é Uhum. comprar propriedade de investimento para clientes. Então, qualquer pessoa que quer investir em propriedade, casos assim, mais de entrada, pessoas que estão começando a investir, casos de 400 mil, 350 mil, a gente conversa com o cliente para entender a estratégia, para entender o que a pessoa quer com essa casa, qual o budget, né, o quanto ela quer gastar. E aí a gente discute áreas que estão boas para investir hoje na Austrália, tudo baseado em muitos dados e pesquisa, a gente é super focado em números e dados. E daí eu viajo, vou atrás da casa, faço todas as inspeções, negocio. Então a gente faz toda essa parte de é quase que pegar na mão da pessoa e falar, vem cá que eu vou comprar uma casa para você. Então é isso que a gente faz hoje. A gente começou a empresa em Uhum. outubro do ano passado agora, então é super recente. E tá indo super bem, assim, a gente tá com a agenda cheia agora até o fim de fevereiro, tô tendo a flexibilidade que eu quero, continuo trabalhando muito, mas com flexibilidade. Então, e a troca Uhum. continua sendo o nosso side business. Uhum. Rê, quando a gente se conheceu pessoalmente foi em Eu acho que janeiro, foi foi um tipo ano atrás, maio do mais ano ou passado, menos? quando eu tava procurando uma casa para nós em Maio do ano Adelaide. passado. Aham. Isso, você estava passando por Aham. várias cidades, né, para conhecer os bairros, para não ficar só de Não, Google é. Maps e me disse. Então você é, Eu fez uma visita faço. a campo mesmo, Sim, né, conhecendo sim, várias eu tava em cidades da Perth agora em dezembro. E cada vez que eu vou viajar, a gente tem alguns pockets que a gente acredita que são muito bons. Eu fico nesses pockets, né? Dois em Adelaide, tem Queensland, Western Australia. Então, nesses pockets eu conheço muito bem. E eu tô sempre ali, porque quando a gente vai comprar casa, eu vou pessoalmente lá e fico na área e faço as inspeções e converso com os real estate agents. Então, eu conheço bem as áreas. E sim, eu viajei para Adelaide a primeira vez para isso, porque eu tinha feito toda a pesquisa do computador, eu vi que estava muito bom, mas você precisa conhecer, né? Não basta só ver os dados online. Então, e foi quando a gente se conheceu, que foi ótimo, né? Aham, sim. E quando vocês pensaram no business, vocês, agora a gente vai ajudar, o Bruno chegou e falou, nós vamos começar a ajudar esse pessoal aí a comprar casa. Vocês pensaram nos brasileiros naquele momento ou vocês Boa. pensaram no geral? A gente começou com geral. A ideia ainda é expandir e não só falar, como eu disse, falar não só. Porque hoje a gente fala em português, né? No Instagram, que é o nosso principal modo de explicar para as pessoas o que a gente faz, como a gente pode ajudar e até educar elas, se elas quiserem fazer sozinhas, como fazer, como não cair em fria, sabe? A gente começou em português porque é muito mais fácil a gente criar autoridade entre brasileiros. Né? Eu acho que a confiança que eu passo falando em português é muito maior, aí sou eu me auto-sabotando de novo, do que eu falando inglês para nativos, entendeu? Então, o que a gente sentiu é, vamos começar em português, a gente cria um portfólio de clientes, um portfólio de casas que a gente compra, e quando a gente abrir e começar a falar inglês sobre isso, a gente já vai ter bem mais experiência e vai agregar na nossa autoridade. Mas a ideia é expandir. Alguns dos nossos clientes não são brasileiros de hoje, mas são assim amigos ou alguém que referiu, que recomendou a gente, ou partners, eu perco as palavras, ou algum partner de brasileiro, mas a grande maioria dos clientes são brasileiros. O que, gente, maravilhoso, porque quando a gente começou, eu ouvi assim, que você vai focar em brasileiro? Brasileiro não investe em casa, o Brasil não tem dinheiro. Não tem Gente, potencial. mentira. Cheio de Uhum. brasileiro comprando casa, maior orgulho. Tá todo mundo aí comprando, achando o máximo. Ai, que demais. E visitando assim tantas cidades da Austrália, né? É, o que que te encanta tanto em Sydney? O que que te faz realmente continuar Ai, vivendo estilo aí? de vida. Muito bom estar perto da praia. Eu acho que daria para conseguir um estilo de vida parecido, de cidade um pouco maior, com mais coisas acontecendo hoje em dia, mas quando eu vim para cá 10 anos atrás, por exemplo, Gold Coast não era tão desenvolvido, Perth ainda é bastante isolado, embora eu considero morar lá ainda um dia. Adelaide eu acho que faz muito frio. Eu acho que Sydney tem um balanço assim de clima, cidade grande com bastante coisa acontecendo, os shows vêm para cá, exposições vêm para cá, eu moro na praia e também já fiz todo o meu círculo de amigos, né? Mas, porém, tá tão caro aqui. Sydney é uma cidade muito cara. Eu acho que é a cidade mais cara, né, na Austrália. Você vai saber isso melhor que eu, Pri. Então a gente pensa em até quando será que a gente fica aqui? A gente está começando a olhar, talvez
ir para Queensland ou ir para WA. A gente tá. Eu adoro Adelaide, mas o Bruno tá tipo assim, nem a pau, faz muito frio. Então, não sei, assim. Hum. E É, vocês, né, não todo todo dia de dia, mas manhã? hoje eu tava. Gente, hoje, vejam os stories, fazer aquela propaganda dos stories, mas vão ver nos stories que eu soltei hoje. A gente foi, eu nadei com os amigos no mar e tinha os golfinhos na água. Tipo assim, eu conheço isso, entende? Aí poder estar na praia, num mar que dá pra nadar, sabe? Que nem todo mar dá. Tipo, tem áreas que tem muito tubarão, que eu nem arrisco, né? Mas aqui tem sensor e tem sempre drone, tem, enfim. Aí, então tá num lugar que dá para nadar e que o clima, apesar de que faz frio lá em Sydney também no inverno, mas não tanto quanto outros estados. Tipo, Melbourne, adoro Melbourne, Uhum. mas faz um frio desgraçado, né? E aí não tem praia assim boa igual vão lá, então. Sim. Antes da gente finalizar, eu quero abrir aqui para as perguntas, tá? No lado do campo de comentários tem um ponto de interrogação. Vocês podem enviar a pergunta de vocês ali para a Renata, que eu faço aqui para ela, porque eu vi que algumas pessoas falaram aí no chat, mas, gente, como eu falei no início da live, né? Muitas perguntas a gente se perde. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Opa. Enquanto a galera vai enviando as perguntas, Rê, eu tenho Aham. uma pergunta para você. De tudo isso que você viveu na Austrália, qual seria o seu conselho para quem está planejando vir para cá neste momento, né? Considerando tudo que você viveu, né? Os seus planos para o futuro, o que você diria para essas pessoas que estão planejando Gente, vir foca para no ficar? inglês. Foca muito no inglês. Sem o inglês vai ser muito difícil você pegar as oportunidades que aparecerem. É, isso inclui não ter vergonha de falar, que é o que eu vejo muito, assim, com pessoas que chegam e dão uma travada e não querem falar. Eu também passei por isso. Maior besteira, se exponham, falem, vai ser errando que você vai aprender, não tem outro jeito. Leiam em inglês, porque escrevam, porque não é só ouvir e falar, né? Para você ter um emprego legal, para quem quer crescer na carreira, eu acredito que muita gente vem formado para cá. Você tem que escrever bem, não tem outro jeito. E para escrever, você tem que ler e tem que praticar a escrita. Então, se esforce não só na escuta e na fala, eu acho que foca no inglês como um todo. E vem preparado para o que aparecer. Porque não vai ser fácil, vão ter várias pedras no caminho. Eu vejo hoje como as pedras que eu tive, elas me mandaram para um caminho melhor. No sentido que foi muito difícil para mim não conseguir emprego logo no começo, que eu tentei de cleaner, de nanny, de nada disso. É por isso que eu sou arquiteta hoje. Talvez a arquiteta aqui, né? Era, olha eu falando, sou, não sou. Sou, não sou. Enfim. É, por isso que eu trabalhei 10 anos como arquiteta, vamos colocar assim. Porque se eu tivesse conseguido emprego, talvez como nanny ou como cleaner no primeiro, e trabalhasse 6 meses assim, talvez eu estivesse no Brasil agora. Então, nem toda pedra que aparecer no seu caminho vai ser algo negativo. Então, usa disso e transforma isso em algo bom para você. Veja as outras possibilidades que isso te traz. Acho que é isso. Uhum. Se MDS perguntou, Rê, se você teve que validar o seu diploma ou fazer Boa. algum processo para trabalhar Não na área. tive, mas pelo que eu vejo hoje, eu sou um caso meio à parte em arquitetura. A maioria das pessoas que pegam o visto por skilled, elas daí tem que ter, eu não sei exatamente quanto, tá? Faça a sua pesquisa, mas se eu não me engano, tem que ter 2 anos de experiência no Brasil comprovadas. Eu não tinha. Eu fui sponsorada como draftsperson, como se eu só fizesse os desenhos de CAD, assim, no computador. Então, mas eu fazia coisas de arquitetura, né? Era só o que no papel aparecia. Mas eu recomendo. E aí, para você ser chamada arquiteta aqui na Austrália, é como ser advogada no Brasil. Tem uma OAB no Brasil para você ser advogado. Aqui tem uma prova também, uma entrevista. É algo que mesmo quem se forma aqui trabalha uns anos para depois fazer essa prova. Então é um processo super longo. Eu acabou que nunca fiz, porque eu já sabia que eventualmente eu ia sair da arquitetura e dá para trabalhar tranquilo sem ser registrado. Então eu fui embalando assim pela minha experiência. Para ser sincero, eu nunca mostrei nem meu certificado aqui na Austrália em nenhuma entrevista. Então pode ser que eu esteja mentindo e ninguém nem sabe que eu sou arquiteta, sabe? Mas não é verdade, lógico. Rê,
Design, vulgo minha mãe, tá perguntando quais seriam alguns dos requisitos para comprar um imóvel financiado. O ideal é ter o PR já, porque isso vai fazer com que os seus impostos sejam muito mais baixos. Dá para você pegar empréstimo sem ter o PR, mas financeiramente não faz muito sentido. Então, você tem que ter um emprego estável, você tem que ter dinheiro para investir no depósito, que geralmente, para investimento, eu tô falando, tá? Para comprar, para morar, o governo ajuda quando é sua primeira casa, então acaba sendo menos que isso. Mas para investir, dá para pensar em torno de 15 a 18% do valor do imóvel na conta, mais os seus savings de emergência, né? Eu recomendo nunca gastar tudo que você tem, óbvio. Então, tenham, assim, uns 15 a 18% do valor do imóvel, mais a sua reserva de emergência. Então, um emprego estável, um depósito e o visto para você conseguir pegar um empréstimo sem pagar muito imposto. Uhum. Tá. Pietro perguntou: queria saber mais sobre o seu trabalho. Você faz o papel de real estate agent também ou lida direto com o proprietário? Seu trabalho mais na busca Ótima pelos pergunta. imóveis? Real estate agent, o que eu faço chama buyer's agency, então eu sou uma buyer's agent. O real estate agent é o lado oposto. Então, quando você tem uma casa para vender, você contata um real estate agent, essa pessoa vai colocar a casa para você no mercado e tentar achar um comprador e vender essa casa pelo maior valor possível. Então, o real estate agent defende os interesses do vendedor do imóvel. Eu sou buyer's agent, eu defendo os interesses do comprador. Eu não tenho comissão nenhuma de venda, de compra, de nada. Quem me paga é o comprador e eu tô lá para defender os interesses do comprador. Então, eu faço a busca ideal para essa pessoa. Então, não dá para você ser real estate agent e buyer's agent ao mesmo tempo, porque tem conflito de interesse. Porque daí significa que você está defendendo o interesse do comprador e do vendedor. Então, assim, vem um comprador e fala, eu quero comprar a casa tal. E aí você já tem um vendedor com essa casa, você vai oferecer essa casa para a pessoa, mas quem disse que essa casa é melhor para essa pessoa, entendeu? Então tem um conflito enorme você ser os dois. Algumas pessoas são, eu acho que não é a minha praia, assim, eu não acho certo. Então o que eu faço é só buyer's agency, eu só defendo o interesse dos compradores, eu só tenho compradores como cliente. Uhum. Eu até vi que surgiram algumas perguntas aqui relacionadas Rê, me ajuda a encontrar uma moradia, uma acomodação para alugar, né? Tô chegando na Austrália. Não é isso, tá? O trabalho da Rê é realmente a compra Não, de de investimento. moradia, tá? Ela não... Uhum. De investimento, moradia para investimento, né? Não para alugar moradia, ou ela não tem business para disponibilizar para vocês A gente só acomodação. compra casas para clientes que querem comprar uma casa e achar alguém para morar nessa casa. Então é isso que a gente faz. A gente não faz a ponte para quem quer alugar essas casas, entendeu? Tá bom, acho que é isso então, Rê. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no chat. É isso, ficamos aqui uma hora conversando. Se você perdeu o início dessa live, ela vai ficar salva, tá? Ali no feed. Então vocês podem reassistir toda a história da Renata desde o início. Obrigada, Rê, pela disponibilidade, por estar aqui hoje, né? Eu sei que a vida é corrida, que encontrar um espacinho na agenda é um desafio, né? Tanto que a gente marcou essa live há 2 semanas atrás, mas eu fiquei também. muito feliz que a gente conseguiu fazer. Obrigada pela Obrigada. oportunidade. Um prazer poder estar aqui e contar a história. Se alguém quiser conversar, pode me achar no Instagram. Tem o meu Instagram, o do trabalho é esse que eu tô falando, mas tem o meu pessoal, que é renata.santoniero. Deve estar em algum lugar dos posts da Pri, talvez, mas qualquer coisa, manda mensagem que eu passo e a gente conversa. Se tem gente vindo de arquitetura, eu conheço uns perfis de Instagram bem bons para recomendar que falam sobre isso. Não conheço muito outras áreas, mas se for alguém de arquitetura, pode me escrever que eu passo uns contatos legais que ajuda, né? Assim, você saber o que te espera é maravilhoso, saber as opções que você tem. Então, pode me contatar que eu ajudo vocês como eu puder. Muito legal. Obrigada, bom fim de semana para você. Obrigada a todos que estiveram na live. Bom fim de semana e a gente vai ter live na semana que vem com outra convidada, tá? Fiquem de olho no feed. Beijo, Pri. Um beijo Tchau, tchau. E tchau.